Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal Gabriel Ribeiro, o Tomista. No vídeo de hoje, como é terça-feira e é a tradição aqui no canal, é dia de terça agiológica. E hoje é um dia especial, porque o santo que eu escolhi para hoje é um santo que eu sou devoto, São Bento de Núrcia. E justamente por eu ser tão devoto a esse santo, eu tentei fazer esse vídeo com o máximo de carinho e cuidado possível. E por conta disso eu peço para que você já se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo, porque ele foi feito de maneira especial. Mas enfim, São Bento de Núrcia, ele foi um santo italiano, conhecido por ter fundado a grande ordem de São Bento, o que é talvez a ordem religiosa mais importante da história, junto com os jesuítas. E a importância de São Bento é tão grande que ele é considerado por muitos como o grande pai do Ocidente, já que a ordem beneditina, ela construiu grandes escolas, universidades, mosteiros, mas também ela foi inovadora na arte, especialmente por conta do canto gregoriano. E além disso também, os beneditinos por séculos criaram os melhores queijos, doces, vinhos e cervejas do mundo inteiro. E São Bento, ele nasceu em Núrcia, na Itália, no ano 480. Ele veio de uma nobre família romana. Ele tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, e ela mais tarde também viria a ser canonizada como Santa Escolástica, e ela viria a fundar a ordem beneditina, só que para mulheres, para freiras. E também o nome dela foi dado como homenagem ao grupo de intelectuais católicos dos últimos séculos da Idade Média, né? A famosa escolástica, que tem grandes nomes como São Tomás de Aquino, São Alberto Magno, São Boaventura, entre outros. E pelo fato dele vir de uma família muito rica, diferente da maioria das pessoas da época, São Bento recebeu uma sólida educação. Ele foi criado desde muito novo no catolicismo. E por conta dessa incrível educação que ele recebeu desde muito cedo, ele acabou se tornando um jovem muito inteligente e muito estudioso. E também ele era um católico fervoroso. Só que apesar dele ser uma pessoa muito dedicada à fé, ele nunca havia pretendido se tornar religioso. Muito pelo contrário, ele sonhava em construir uma família e também exercer algum nobre ofício, porque apesar dele ser uma pessoa muito católica e muito virtuosa, ele ainda tinha uma mentalidade de uma família nobre da época. E por conta disso ele sonhava com os altos postos, os altos cargos da época. Então, quando ele tinha por volta de 19 anos de idade, ele foi enviado pela família para estudar retórica e filosofia em Roma. Só que, pelo fato da cultura do local ter sido devastada pela invasão dos povos bárbaros alguns anos atrás, o lugar estava completamente dominado pela imoralidade e pela perversão. Lá era muito comum as famosas lutas de gladiadores, a matança lá era constante, bebedeiras e orgias quase que em praça pública. E São Bento, que já era um católico fervoroso e um homem dedicado aos livros e ao estudo, ele acabou se sentindo muito enojado com a cultura bárbara do local e ele ficou tomado por um desprezo enorme por tudo que ele testemunhava lá. E ele acabou não vendo mais nenhum sentido na vida que ele levava. E diante disso, ele acaba resolvendo deixar tudo para trás e se abdicar de todos os seus bens materiais para viver mais profundamente a sua espiritualidade, se dedicando assim a uma vida de oração e de silêncio. E para isso ele acaba indo para as montanhas da região e lá, no caminho, ele acaba conhecendo um monge eremita chamado Romano, que viria a influenciar muito São Bento, porque dele ele recebeu grandes conselhos para a vida contemplativa. E lá nas montanhas ele morou por 3 anos em uma caverna. E nesse período ele recebeu comida do próprio Romano, que pendurava o cesto em uma corda e levava até a caverna de Bento. E durante todos esses anos, São Bento ele se aprofundou nas orações e na meditação da palavra divina. E ele cresceu muito em espiritualidade e ele manteve uma amizade íntima e profunda com Deus. Só que também foi nesses anos que ele sofreu
duras tentações do demônio, que muitas vezes o tentava a desistir da vida de eremita, já que pela grande evolução e maturidade espiritual que São Bento havia alcançado, o demônio acabou ficando irritado com ele e acabou tentando fazer com que ele voltasse à sua vida de antes, desistindo de ser um monge e eremita. Conta-se que, certa vez, enquanto ele caminhava na floresta, o demônio enviou um pássaro para o perturbar, com a intenção de que ele perdesse a sua paz de espírito. O pássaro ele voava sobre a cabeça dele e cantava muito alto, atrapalhando seus pensamentos e o distraindo. Só que São Bento, ao fazer o sinal da cruz, o pássaro acabou imediatamente indo embora. Só que, em seguida, não desistindo, o demônio colocou na cabeça de São Bento a imagem de uma bela e sedutora mulher. E por conta disso ele acabou tentando São Bento sexualmente, com o objetivo dele cair em luxúria. E quando Bento estava quase se entregando à tentação, ele tirou a própria roupa e se atirou em uma moita de espinhos, esfregando seu corpo lá até que ele estivesse sangrando. Com isso, a tentação imediatamente foi embora, e a partir desse dia, após se provar muito digno, Deus lhe deu uma grande graça, fazendo com que nunca mais sentisse qualquer tentação sexual pelo resto de sua vida. E nesses anos que lá passou, ele ficou conhecido pelas pessoas da cidade como o Santo da Montanha, e por conta disso, muitos vinham o visitar para pedirem conselhos espirituais ou simplesmente querendo o conhecer mesmo. E sua fama de santidade se espalhou tanto que os monges da cidade imploravam para que ele se tornasse também monge. Só que Bento sempre recusou, porque ele acreditava que a vida de eremita era o bastante para ele. Só que depois de muita insistência, ele acabou aceitando e ele imediatamente foi ordenado abade do mosteiro da cidade. Só que São Bento era um homem tão disciplinado quanto às coisas de Deus que ele mudou toda a rotina do lugar. Ele acabou criando novas regras, só que isso desagradou muito os outros monges, já que eram regras muito severas, muito rígidas. E antes de São Bento, lá era uma rotina mais liberal, mais livre, e São Bento acabou trazendo algo muito regrado. E chegou um ponto em que os monges ficaram tão cansados do novo estilo de vida instaurado por São Bento que eles decidiram o assassinar, colocando veneno em seu vinho. Porém, durante o jantar dos monges, Bento tinha sempre o hábito de abençoar a comida e bebida de todos antes de comerem. E no momento em que ele abençoou o vinho e foi o beber, a taça imediatamente se espatifou. E quando os outros monges perceberam que Bento estava sob a proteção divina, eles desistiram de o assassinar. Só que São Bento logo notou a insatisfação deles por ele ser o abade, então ele acabou abandonando o mosteiro e voltou para as montanhas. Só que esse episódio do vinho se espalhou por toda a região. E logo cada vez mais pessoas vinham até ele e muitos leigos e também outros monges vinham até ele com o objetivo de também se tornarem eremitas e o seguir. Após ele receber muitos discípulos querendo aprender com ele resolve os atender. E por conta disso, mesmo ele permanecendo nas montanhas, ele acabou, junto com esses discípulos, fundando 12 pequenos mosteiros. Só que um padre da região chamado Florencio, invejando a fama que São Bento tinha, também decide o assassinar. E ele vai até as montanhas fingindo que ele pretende conhecer o São Bento, e na hora que eles vão se alimentar, Florencio entrega um pão envenenado para ele. Só que no momento em que ele vai comer, uma águia rouba o pão de sua mão. Só que não satisfeito, Florencio, após esse episódio, contrata várias prostitutas para tentar São Bento. E por conta disso, ele e seus seguidores, percebendo que eles estavam sendo muito perseguidos lá naquela região, decidem fugir das montanhas e se refugiarem em Cassino, uma cidade vizinha. E Florencio, acreditando que ele havia expulsado São Bento da região, ele fica feliz e vai comemorar em sua casa. Só que no momento em que ele sobe no telhado dela,
o telhado acaba quebrando, ele acaba caindo de uma altura muito alta e acaba morrendo. Então, após serem expulsos da sua cidade, Bento e seus discípulos acabam se instaurando na cidade de Cassino, e no ano de 529 ele acaba fundando definitivamente a Ordem Beneditina, que era uma ordem conhecida por fazer os famosos 3 votos de castidade, pobreza e obediência, que viriam a influenciar todas as futuras ordens católicas dos próximos séculos. E a regra de São Bento, que foi um livro que o próprio São Bento escreveu, é a base de todo o monasticismo. E ela foi tão importante que ela foi considerada a constituição do Império de Carlos Magno. E no ano seguinte, que ele funda a ordem, São Bento também funda o famoso mosteiro de Monte Cassino, do qual ele permaneceu abade para o resto da sua vida. São Bento é considerado até hoje o exemplo perfeito de monge. Ele é talvez o maior monge de todos os tempos. Era um homem sábio, simples e casto. E mesmo que a sua fama fosse muito grande, ele jamais perdeu a humildade. E sua vida estava 100% centrada nos livros e na oração. São Bento acreditava que a oração era uma espécie de trabalho, porque para ele o trabalho manual era para sustentar a vida passageira do homem. Só que a oração era o que garantiria a vida eterna dele. E por conta disso, a Ordem de São Bento ficou conhecida pelo seu lema, isto é, ora et labora, o que significa orar e trabalhar. Ele e seus discípulos se mantinham com o próprio trabalho, no qual cada um da ordem tinha uma função. Uns semeavam, outros colhiam. Uns pintavam, outros limpavam. Só que todos eles levavam uma intensa vida de oração. E o amor que São Bento tinha pela simplicidade era tão grande que ele tinha um desprezo por qualquer bem material que lhe ofereciam. Ele evitava sempre portar qualquer coisa e sempre buscava se manter na pobreza, porque ele queria imitar os apóstolos de Cristo. No ano de 1543, quando Totília, rei dos Godos, invadiu a Itália, São Bento acabou o alertando, dizendo que ele deveria parar com os ataques, porque caso contrário, dentro de 10 anos ele morreria. E Totila acabou não dando ouvidos a São Bento e ele continuou os ataques. E exatamente 10 anos após, ele faleceu. No mosteiro, os outros monges viam o São Bento como um exemplo, como alguém enigmático e sublime. Só que São Bento nunca gostou de ser visto como alguém superior. Ao contrário, ele sempre elevou os outros monges e ele via os outros como melhores do que ele, porque ele acreditava que o verdadeiro cristão não deve mandar, mas sim servir. Ele era um homem piedoso e justo. Certa vez, um homem muito pobre foi até o monastério e pediu um pouco de óleo, pois o dele tinha todo acabado. O monge que o atendeu disse que não podiam fazer isso, porque eles tinham um pouco, até mesmo para eles. Só que São Bento acabou notando a situação e disse ao outro monge: não tem desconfiança na providência divina? Em seguida, ele orou a Deus e do frasco de óleo brotou uma grande cachoeira. E todos que lá estavam testemunharam aquilo com espanto e admiração. Só que São Bento sempre mostrou uma confiança inabalável em Deus. Durante toda a sua vida ele realizou grandes milagres. Ele acabou fazendo exorcismo e curou muitas pessoas doentes. E também a famosa oração de São Bento foi criada pelo próprio. E ele sempre recitava ela todos os dias durante a sua vida. E após a morte de São Bento, os discípulos dele, os monges que viviam com ele, acabaram querendo registrá-la. E com isso foi criada a famosa medalha de São Bento, a qual vocês estão vendo aí na tela, que em latim se diz Cruz sacra sit mihi lux, non drago sit mihi dux, vade retro satana, nunc suade mihi vana, sunt mala colibas ipse venia nabibas, que em português significa: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia.
Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo os teus venenos. Amém. Essa medalha de São Bento é usada por todos os monges beneditinos e ela é vista como um grande símbolo e uma grande arma contra os demônios. No final da sua vida, São Bento acabou vendo a sua irmã, Santa Escolástica, sendo elevada aos céus. Por um breve instante, ele contemplou toda a totalidade da criação, entrando em um estado de paz absoluta, quase como se ele não estivesse mais vivo. Só que anos antes dele morrer, tal como aconteceu com a Santa Teresa d'Ávila, Deus acabou o avisando o dia e a hora da sua morte. E por conta disso, uma semana antes de morrer, ele acabou entrando em oração e jejum profundo. E uma hora antes de falecer, ele acabou fazendo questão de receber a hóstia sagrada. E assim que a recebeu, ele faleceu, no dia 21 de março de 1547, aos 67 anos de idade. Ele foi canonizado em 1220 e até hoje ele é considerado um dos maiores santos da história humana e também uma das pessoas mais influentes de todos os tempos. Já como eu falei, a Ordem Beneditina foi talvez a maior ordem religiosa da história. São Bento de Núrcia, rogai por nós. Amém.